aqui, ó, a maneira errada de passar o fio dental, que é o que todo mundo faz. Coloca o fio e tira. Coloca o fio e tira. Isso tá errado, gente. Como que a gente tem que usar o fio corretamente? Coloca, raspa de um lado, raspa de outro, tira o fio, enrola ele com a mão, para daí passar novamente, raspa de um lado, raspa de outro. Para não usar o mesmo ponto, né? O mesmo local do fio, enrola o fio. Tem gente que vai com o mesmo pedacinho de fio, passa em tudo, né? Aí a placa passa daqui para lá, é uma novela. Não, gente, cada pedacinho de fio limpo tem que ser inserido no dente. Então passa, enrola o fio no dedo. Então tem que ser tirado uma quantidade razoável de fio que dê para passar uma quantidade, um pedacinho limpo em cada espaço do dente, né? Tem um outro vídeo também encontrar ele aqui. Da parte de higienização de quem usa tanto parte de prótese sobre implante que seja fixa, tipo essas próteses tipo protocolo, né? Que também é uma técnica, ou essas próteses fixas, usar o fio dental quando os dentes são unidos em cima, né? Então você tem que colocar o fio, passar bem nessa região da união da prótese, né? Então esfregar bem nessa região ali próximo à gengiva. Tá? Para quê? Para que não acumule alimento, placa nessa região, para não prejudicar, tá? Depois disso vai passando o fio de fora a fora, vai passar em toda essa região do dente que está suspenso, apenas encostado na gengiva, tá? Então passar em todo esse dente por cima. Tracionando bem para cima, né? Para que limpe por debaixo dessa prótese. Isso, e depois o outro ladinho de novo, até todo o sulco gengival, para higienizar de acordo, tá? Então essa técnica, né, Jean, vocês podem ver aqui, para fazer isso tem um fio diferente, né, que é chamado, não é um fio comum. O fio dental também, gente, existem vários tipos de fio dental. Com cera, fio dental, fita. Particularmente, eu gosto muito de fio dental encerado, porque ele escorrega melhor. Eu tenho os meus dentes bem justos, então quanto mais o fio escorregar, é mais fácil para higienização. Tem gente que tem espaços um pouquinho maiores, então pode ser uma fita, né? E para quem faz uso desse tipo de prótese, é como se fosse uma prótese dessa aqui, que seria uma prótese protocolo, tipo implante, existe um fio, que é esse fio que o Jean tá na mão. Isso que a Morgana acabou mostrando para vocês agora era de uma prótese fixa sobre os dentes, então ela acaba sendo parcial e ela é pequena, mas aquele mesmo trabalho ele pode ser então utilizado sobre próteses que são maiores, são próteses fixas sobre implante, que também tem que ter um cuidado com a higiene. Então essa parte aqui do fio não deixa de ser um fio dental tradicional e convencional. E essa parte, talvez aí no vídeo fica um pouco difícil de ver, é como se fosse uma esponjinha, que a gente consegue ver que ele é mais elástico até um pouquinho, porque é como se fosse uma pequena esponjinha. Então como é que a gente acaba fazendo, tá? Essa parte mais durinha. Determina frente, os pontos certos que tem de passagem, tá? Então onde é que tem as diferenças aqui entre implantes. Isso, logicamente, o profissional orienta o seu paciente onde é que é o ponto ideal e ele higieniza então, ele passa porque essa ponta é como se fosse uma pontazinha bem levezinha de nylon, então é fácil de passar, porque com fio dental normal não teria condições de passar. Então ele passa por aqui e faz aquele movimento que a gente viu lá agora anteriormente. Traciona para um lado e consegue tracionar, um pouquinho para o outro lado. E assim tira e assim ele consegue fazer em todas as regiões, tá? Essa é uma técnica, né? Agora existe esse aparelho que eu falei para vocês, que o Gia vai explicar um pouquinho pra gente como que ele funciona. Então, olha só. Então, isso aqui, logicamente, um aparelho elétrico, tá? Então, ligado à tomada. E como é que ele funciona e qual que é a função dele, tá? Então, esse aqui é um reservatório que a gente acaba nessa região aqui enchendo de água. Para quê? Porque então esse é como se fosse um aparelho, como se fosse um jato de pressão. Nesse reservatório aqui, existe também a possibilidade de fazer o uso então de enxaguatórios, para que às vezes até o paciente possa ter um pouquinho de um gosto melhor do antisséptico. E pode colocar uma tampinha de enxaguatório, o restante completar com água. Isso, acaba diluindo, né? Nunca coloque muito concentrado, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Eu vou abrir aqui para vocês um pouquinho. Então, ele vem aqui com um opcional de várias pontas, então desde de pontas para fazer até escovação, para raspar a língua e para uso específico dessas próteses que a gente está vendo removíveis, a gente acaba utilizando uma ponta, eu vou tirar aqui um pouquinho rapidamente e explicar como é que funciona, tá? Então, está aqui acoplado, a gente tem água aqui ou qualquer tipo de enxaguatório diluído. Essa ponta aqui então acaba sendo uma mangueira. A gente acopla esse componente aqui, então a gente acaba tendo um encaixe.
Essa ponta que a gente está vendo aqui, então é como se fosse uma pontinha que dá pressão. Esse aparelho aqui embaixo, se a gente for ver aqui um pouquinho melhor, tem uma regulagem, vou girar um pouquinho mais, tem uma regulagem de pressão, então a gente pode aumentar aqui a pressão dele até a pessoa achar o ponto ideal para ela ter uma boa percepção da higiene. Seria como se fosse aquela seringa nossa do consultório, aquela seringa que sai com ar e água, Isso só que mesmo. com muito mais pressão. Então, como é que a gente acaba fazendo uso? Eu vou explicar aqui de uma forma, talvez, não a mais ideal, mas que dê para talvez entender um pouco, tá? Então, a gente tem os espaços aqui entre os implantes e, às vezes, para quem falta aí, ó, às vezes até em função da idade, tem uma dificuldade ou uma destreza já um pouco mais limitada, esse aparelho, então a pessoa vai conseguir encostar e ter a percepção de que está encostando rente à gengiva e à prótese e por um jato de pressão de água ou no material que tiver aqui diluído, ele vai fazer a higiene, tanto nessa região aqui embaixo, pela parte anterior, fora dos dois lados, pela parte interior a mesma coisa, então tudo que tem aqui por baixo acaba eliminando e ele também tem a possibilidade de fazer uso isso na própria prótese. Às vezes fácil para entender, para quem já fez a limpeza no consultório, é a mesma coisa como se fosse o jato de bicarbonato. Então, o que a gente consegue fazer? Fazer uma limpeza quase que semi-profissional, ele consegue fazer isso em casa e ajuda bastante. E a gente tem visto que os pacientes que estão utilizando, quando voltam para fazer limpeza, a gente vê que a qualidade da higiene está muito eficiente. Sim, e assim, um outro detalhe, tanto para uso nesse tipo de prótese, como até mesmo para uso dos dentes naturais. Então, para quem faz uso, consegue perceber aí uma boa diferença de higiene após o uso desses materiais, independente do que a gente apresentou para vocês. São técnicas variadas, materiais diferenciados, mas todos eles sempre procurando uma saúde bucal, uma saúde gengival, para que não gere aqueles problemas que a gente comentou logo no começo do programa.